um evento sem nenhuma importância global. Não veio nenhuma liderança dos BRICS, que o Brasil é praticamente o porta-voz dos BRICS, não veio. A China mandou o sub do sub do sub, né? O da Índia também não veio, o Modi. Não veio praticamente ninguém. O presidente da Etiópia, ele deu um discurso falando que, cara, não faz sentido os países africanos irem pro evento desse, enquanto na África tem 600 milhões de pessoas sem energia elétrica. Então, cara, ninguém. Do Mercosul, presidente do Paraguai, presidente do Uruguai, presidente da Argentina, ninguém veio, cara. Ninguém veio. Veio alguns poucos, Sejam bem-vindos, então. Tomar cuidado, vai que eu derrubo esse bebê aqui, pelo né? amor de Deus. Vamos começar, então, pelo... O PL vai montar uma manifestação se derrubar esse bebê. Ele não fica. A cabeça dele pesa muito deitado. aqui. Deitado aqui. Pronto. Eita. É o do 2001 aí. O bonequinho do 2001. Bonitinho, né, Alex? Olha, tio. Cara, ele é muito feio, cara. Seu bebezinho, cachorro quietinho. Cara, tem gente que virou senador só de saco isso por aí, velho. falar. Uma vez a gente tava em Brasília, o senador Eduardo Girão, ele tinha um saco de para. fetinhos. Você não sabe disso? Não. Ele tentou entregar um desse pro Silvio Almeida. O Silvio Almeida, sai que isso daqui, velho. Sério? Acabei de ter uma filha, maluco, vai se ferrar. Lembra disso? Eu lembro. Não é tipo uma coisa meio Batman, que ele tem tipo um cinto de utilidades, aí aí aparece vai um esquerdo isso aí. O quê? Você quer discutir reforma previdência? Toma esse feto abortado. Não é nem sobre aborto, né? Serve pra qualquer coisa. Isso, o lance é justamente esse. É sempre é o super botão, mas e o PT? Mas e o aborto? Acabou. Mas e o Bolsonaro? Mas e o aborto? Pois é, mas vamos começar então falando de COP30. Vocês estiveram lá, Renato Sim. e... Fala você, senão ele vai reclamar que ele não fala nos podcasts. Não, é porque eu falei pro Arthur que ele é conhecido como o Fausto Silva do MBL. porque é o meu tamanho dele. Todo mundo. Ele corta todo mundo, entendeu? Aí eu assisti ontem um podcast dele, cara, ele não deixou o cara falar, mano. Então vamos lá. Entendeu? Vale então, Renato. E o pessoal quer que o Renan fale, entendeu? Aí eu fiquei dando os toques nele. Todos vão falar, mas começa você então. Qual foi a ideia e o que vocês viram Cara, por lá? desde julho a gente começou. Eu comecei a planejar essa viagem, né? O Arthur, obviamente, não fez absolutamente nada em prol disso. Ele só falava assim: cara, vê aí, eu vou. Aí beleza. Aí fui atrás, inscrevi a gente como imprensa. E como é um evento da ONU, cara, tinha uma documentação muito grande. Aí ficava indo, voltando, documentação, aí tinha que mandar outra coisa. Enfim, no final das contas a gente conseguiu estar ali com a credencial de imprensa e fomos fazer a viagem. Claro, tinha alguns problemas. Primeiro, preço dos hotéis estavam... Fala aí, valores... é o que o pessoal falou? Ah, claro. Motel claro. que virou hotel. Sim, e cobrando assim, tem... Qual a diária? Tipo, dezenas de milhares de reais. Tipo, 10 mil reais um pulgueiro, assim. Né? E aí eu fiquei esse tempo todo pedindo nas minhas lives, falando, meu, se você é de Belém, arruma um lugar aí pra gente e tal. E um colega nosso conseguiu arrumar um hotel pra gente, onde a gente ficou. Hotel mesmo? Um hotel. Era um Quanto hotel, diária? cara, eu não sei quanto tava custando lá, mas devia ser caro pra caramba, assim. Com certeza um valor que não valeria, porque a gente chegou no domingo e saiu na quinta-feira, então era 4, 5 diárias. Ia sair muito caro, caro, mas enfim. Aí a gente conseguiu, e aí no final das contas a gente só comprou a passagem pra ir lá. A gente queria fazer um dia dentro da COP30, mostrar como que é lá dentro, o que tem, falar com as pessoas. E o segundo dia a gente queria mostrar como é Belém. Que acho que essa é a grande. E vocês ponto conseguiram da ser questão. expulsos do evento? Então, aí no segundo dia a gente fez isso em Belém, a gente tinha um terceiro dia sobrando, livre. Aí a gente falou, cara, o que a gente faz agora? Vamos voltar lá pra COP30. Aí a gente voltou pra COP e quando a gente foi entrar, a credencial tava suspensa. E aí a gente ficou lá e Não tentou descobriram entender. quem e por quê? A gente tentou entender, foi falar com as pessoas de lá e eles falaram que tava suspensa porque a gente violou os termos de conduta. Tá, qual termo de qual tocou nas pessoas. qual termo de conduta? Ah, vocês tocaram em um party delegate. A moça ainda ficou falando o termo em inglês. Tocaram, assim... Que a gente tocou fisicamente em alguém. E, enfim, isso não aconteceu, né? Obviamente foi por causa do vídeo do Arthur que ele tentou gravar com a Aniele. E na época, quando ele tentou gravar esse vídeo, chegou um segurança, aí ela chamou a Polícia Federal. Nossa. E aí tiraram foto da credencial dele. E o curioso é que eu sequer estava próximo do Arthur nesse momento. E a minha credencial foi suspensa também. Então, obviamente não foi por esse motivo de ter tocado em alguém, até porque a gente não ia fazer isso. Mas essa foi a desculpa que eles deram. E o que vocês viram lá, Arthur? Cara, vamos lá. Todo mundo sabe que a COP é uma fraude, só Qual que é a que... intenção e...
Cara, a intenção é acontece- basicamente você fazer uma festa pra esquerdista falar que tá sinalizando virtude. Porque no fim do dia, cara, a gente foi lá ver a COP, um evento absolutamente mal organizado. A gente conversou com outras pessoas lá que foram em diversas outras COPs. A gente conversou com um indiano. Tava esvaziado, né? De Que ele foi. líderes. Que ele foi, cara, total, assim. Aí você fala assim, bom, vamos pra Copa e a gente vai ver gente do mundo inteiro. É. Não tinha. Tinha. Arthur já, né? Já as piadas. Pois é. Você vê, cara, tô na minha aqui, cara, tô me segurando. Você tá na light. Tô na light. E assim, não, cara, não tinham líderes. A Janja tentou fazer aquele jantar constrangedor, ninguém apareceu, ela mesmo saiu fora. E uma coisa que chamou atenção foi outras pessoas que estavam lá, que foram em outras COPs, reclamaram da organização do evento. A própria ONU reclamou da organização do evento. Porque, cara, é um conjunto de coisas que são que não tem que ser depende de cumprido. opinião. Então vamos lá. Primeira coisa, o evento estava absolutamente quente. Falei com o cara lá e falou: meu irmão, eu sou de Bangladesh. Eu fui na COP do Catar. Eu fui na COP do. De onde que ele foi? Que ele Ó, falou? Copenhague. Bangladesh, pra ter uma ideia, é o país com mais poluição do mundo. Aquele que assim, é lotado de pessoas. E o cara tava achando lá muito quente e muito E tumultuado. muito tumultuado. O Aí ele falou Bangladesh que ele- tava de boa Ele pra falou ele. que ele foi na COP do Catar e a COP do Catar muito melhor organizada. Tem E olha, uma a outra- COP do Azerbaijão. Essa que ele falou. Nossa, tava melhor. perdemos Copa pro do Azerbaijão. Perdemos A pro gente, Azerbaijão é Azerbaijão. um baita país, tá? Não, mas então, aí ele falou, cara, fui na Copa do Azerbaijão, cara, muito melhor do que isso daqui. Onde que a gente encontrou esse cara? Olha só, nós fomos comer, já era o quê? 1h40, 1h50, a gente esperou o horário de pico do almoço, que era até pra pegar a movimentação e conversar com as pessoas. Fomos comer, a gente pegou 1h30 de fila. Uma hora Essa e é a meia de parte fila. que mais me doeu. 1h30 Tinham 2 restaurantes, Vilela. Um restaurante de comida normal e um Bob's. 1h30 de fila pra chegar na minha vez. O cara falou assim: acabaram os pratos. Putz. Você tá de brincadeira, cara? Você nem avisou a galera. Aí, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um resto aqui. Ele falou isso, tá filmado. Eu vou pegar um resto, vou ver se junta aí um peixe com um pouquinho de arroz. Você Nossa, compra. Beleza. mano. Sabe o que eu tô pagando nesse resto de peixe com um pouquinho de arroz? R$130. R$130, 1h30 de fila e as pessoas que estavam atrás de mim não tiveram como comer. Beleza, pega a bandeja, não tem onde comer, cara, não tinha onde sentar. Aí sentei na mesa desse cara, falei, eu posso sentar aqui? Pode. Sentei lá, conversei com ele. Aí tinham 2 russas do meu lado aqui, perguntei pra elas também. Puta calor, Só puta um cara, parênteses. horroroso. É um evento de tipo 15 mil, 20 mil pessoas. Tinha 2 restaurantes. Ah. Cara, é absurdo. Aí olha só, Vilela. Chove, lá é um lugar que chove todos os dias, tá? Tem até Belém- horário pra chover. Exatamente, tem a tal da chuva das 6. É. Lá chove todos os dias. O que você acha que aconteceu? Estourou Ah, não. o Vazamento. fogo. Sim. Cara, como é que pode? Aí, olha só. Os caras, o que já é uma contradição por si só, os caras tinham um parque de geradores a diesel, e aí a fumaça desse parque de geradores a diesel começou a invadir a sala de imprensa. Cara, é assim, é uma coisa atrás da outra. Aí teve uma invasão de índio. Então. Os índios invadiram, cara. Como é que você explica isso pro gringo? Aí, você vai nos painéis, porque quando começou a chover, o barulho da chuva era tão grande que você não ouvia o que a pessoa tava falando. Então, assim, é um festival de desorganização. E aí você ia perguntar pras pessoas, cara, o que você achou? As pessoas, cara, isso aqui tá mal organizado, isso aqui tá mal organizado. E, novamente, a própria ONU deu bronca nos caras, velho. Então, você vai falar o quê, bicho? E mais uma coisa também, foi um evento sem nenhuma importância global. Não veio nenhuma liderança dos BRICS, que o Brasil é praticamente o porta-voz dos BRICS, não veio. A China mandou o sub do sub do sub, né? Índia. O da Índia também não veio, o Modi. Não veio praticamente ninguém. O presidente da Etiópia, ele deu um discurso falando que, cara, não faz sentido os países africanos irem pro evento desse, enquanto na África tem 600 milhões de pessoas sem energia elétrica. É. Então, cara, ninguém. Do Mercosul, presidente do Paraguai, presidente do Uruguai, presidente da Argentina. Ninguém veio, cara. Ninguém veio. Veio alguns poucos aliados do Lula, tá? Então, mostra que esse evento, assim, a importância dele foi totalmente reduzida, levada a nada, e muito se dá por causa da organização do Brasil, de ter escolhido Belém para fazer esse evento, e, enfim, de ter tomado aí reclamação de várias delegações e da própria ONU. E foi hoje, né, que o alemão falou? Foi. Tem o vídeo aí? Ele desceu a lenha Fala você. e eu vi uma galera aí muito indignada com o que ele falou. Sim. O prefeito de Belém tava pistola. É. Ah, ele reclamou? Reclamou, disse que é preconceito. Porque o cara era alemão, né? Então, com certeza Claro. preconceito. É. Agora, quando os caras dos países africanos reclamaram... Aí, tá com áudio pro pessoal lá? É que tem legenda, pra gente tá tranquilo. Não, então, mas é mais pro pessoal de casa. Solta aí, então, vamos lá. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die
Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mano. Ai, cara. É que assim. Mas é a galera defendendo, falando, não, ele que não volte mais, a gente não quer você. Será que o pessoal não vê que que tem problemas mesmo em Belém? Cara, a gente só vê que não tem saneamento básico, vê uma cidade totalmente entregue, putz, a pobreza, a violência. Os caras desmataram lá pra fazer a estrada, o Trump meteu o pau, né? A gente foi lá também. É que a real, vamos colocar aqui, e essa é a real que nós brasileiros temos que ligar. As cidades do Brasil são muito feias. E eu falo isso como pré-candidato a presidente. As cidades do Brasil são tirando algum espaço que é bem cuidado, o resto é muito muito Você vê feias. o Rio é lindo, né? Mas Sim. tem um pedaço, né? Anda 2 km para além da costa Aqui da em São cidade. Paulo, você vai pra Paulista, é linda. Sim, você tem o O centro centro expandido ali. seria Sim. pra tá lindo, tá largado, né? Então, aí você vai pegar, e você falou Rio e São Paulo, que são as cidades que mais recebem turistas do Brasil. Belém não recebe turista. Belém é uma cidade paupérrima. Poderia, né? 55 a 57%, varia as estatísticas das pessoas que moram lá, moram em favelas. É uma cidade absolutamente dependente de envio de recursos federais. O IDH de Belém é péssimo. A renda per capita de Belém, das capitais, se eu não me engano, só perde para Salvador. É baixíssima. Ou seja, Belém é uma cidade muito ruim. E a galera de Belém, assim, fala olhando pra câmera. Vocês sabem do que a gente tá falando. É real. A gente não tinha condição de organizar um evento lá, mas entraram na pira de fazer. Por quê? Porque esse evento da COP, ele é um evento que fica rodando o mundo, pra você ficar se comprometendo com novas metas de emissão e tal. E normalmente não faz nada. Não né? entrega nada. E o Brasil quer sempre se comportar como um bom menino na sala de aula. Oi, pessoal, eu quero bater essas metas. Nós já temos uma energia renovável bacana. Boa parte da nossa matriz é hidroelétrica. O Brasil tem o Código Florestal dos mais avançados do mundo. Então o Brasil, ele tá assim, com moral no jogo. Ele não precisa ficar, ei, por favor, olhem pra mim, quero cumprir mais metas de emissão de carbono. Não, o Brasil tem que se desenvolver, a gente é muito pobre. A gente se bobear dá 1% das emissões de carbono do mundo. Definitivamente nós estamos longe de ser o problema. Então a gente não tinha que trazer esse problema pra cá. Trazer um monte de ONG, que é o que aconteceu, que sabota a agricultura brasileira no cenário internacional. E 2, ficar colocando eventos lá dentro, como vocês devem ter visto ali, aqueles índios tacando flecha, andando de tacape, falando em, não pode explorar petróleo da margem equatorial. Lógico que pode, tem que explorar o petróleo da margem equatorial. O Brasil é um país pobre. Todo mundo explora petróleo e a gente não pode. Então a gente organizou um evento, gastou acho que 4 bi, foi 4 bi, Renato? 4 bilhões. 4 bilhões de reais pra passar vergonha lá fora. E que bom que foi só vergonha, porque se tivesse dado certo o evento, isso significaria que o Brasil ia se sabotar mais ainda. Que bom que foi uma vergonha, porque, volto a colocar, se tivesse líderes internacionais e essas ONGs tivessem feito todo o barulho, tivesse vindo a Greta Thunberg, o que a gente teria no fim? Mais sabotagem à agricultura, proibição da exploração do petróleo em margem equatorial. Assim, ironicamente, pode ser que essa COP tenha sido um sucesso, esse é o ponto que eu vou colocar. Ela foi um desastre tão grande do ponto de vista organizacional e assim, do ponto de vista político, que só vai ficar a fama de, tipo, nossa, que piada, esse lugar é uma desgraça, esse evento é uma porcaria. E pelo menos eles não passaram nada que pudesse atrapalhar a agricultura e a exploração de petróleo no Brasil. Assim, a agenda das ONGs, a agenda ambientalista no Brasil, ela foi pro saco, graças a Deus. Então, que bom. A gente tem que pegar aquela procissão do Curupira que rolou ali, com aqueles bichos andando. Pô, meu, que bom que terminou naquilo, cara. Aquilo foi a gente saiu no lucro. Os 4 bi, assim, estão saindo de graça. Imagina se fosse um baita evento. Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg impondo sanções aqui no Brasil contra a agricultura. Isso poderia acontecer, era o sonho dos caras. E você viu esses 4 bi lá? Cara, assim, o que eu vi é o seguinte, lá, principalmente em Belém, tiveram algumas obras que foram entregues, só que o problema é que custo, né, cara? Por exemplo, tinha uma lá que é na Avenida das Docas, era uma obra bonita até, né, Arthur? Tava bem feito. O que era? É uma avenida lá que eles mexeram na avenida inteira, tal, ciclofaixa, um parque ali no meio, um negócio assim. Só que, cara, custou 400 milhões de reais. E aí compararam com uma cidade no interior de São Paulo que tinha feito uma obra bem parecida com aquela e gastou 40. Então, assim, pra que serviu no final das contas a COP? Depois que ela foi anunciada, o governo estadual, federal, municipal começaram a fazer várias obras, querendo fazer rápido pra estar pronto na COP com contrato de emergência.
Que aí não precisa ter... Exato, dispensa de licitação, etc. E aí começou a roubalheira danada, né, cara? Tanto que, assim, a maioria dos dados que os governos têm que apresentar pra fazer determinadas obras, você falou da estrada lá que o Trump deu uma zoada, que ele falou, Matou pra caramba. Vocês desmataram ali a Amazônia e estão fazendo um evento ali pra celebrar e tal. É claro que aquela obra é uma obra importante, no final das contas, né? Só que a maneira com que ela foi feita a toque de caixa por causa da COP. E aí, a partir disso, os governos, com a dispensa de licitação e contratação emergencial, eles basicamente dispensaram que eles precisassem provar e mostrar vários dados. Então ficou tudo de maneira totalmente não transparente, né? Então, aquela obra, por exemplo, você tem que fazer uma compensação ambiental. Os governos... dane-se isso. E aí começou a ser criticado não só pelo Tribunal de Contas da União, mas até outras organizações também começaram a falar, o que vocês estão fazendo aqui é claramente algo para enriquecer alguém. E a gente sabe quem, né? No caso do Pará, é a família Barbalho. A gente até tava vendo que lá no Pará, o governador é da família Barbalho, o senador é da família Barbalho, o prefeito é da família Barbalho, o TCE é da família Barbalho, o tribunal dos municípios que tem no Pará é dos Barbalhos, a mãe do cara era deputada federal, a tia dele é deputada federal, a família inteira tá na política, os caras mandam ali, é uma oligarquia nojenta, corrupta, né? E pra eles esse evento foi bom. Então, se alguém me pergunta sobre a Copa, pra quem que foi bom pra família Barbalho. Isso não é só de lá, mas como que essas famílias elas se perpetuam no poder, sendo que todo mundo vê que estão cada vez mais pobres, mais miseráveis? Como que consegue ganhar a eleição? É o método político brasileiro. No Brasil, a gente fica muito preso na briga direita-esquerda. E lógico, a esquerda é nossa adversária. Clássica. Mas o grande problema histórico do Brasil é o que a gente chama de centrão. O Barbalho faz parte, vamos dizer, é o que a gente pode chamar de família oligárquica daquilo que se convenciona chamar de centrão. A política para eles é só uma forma de ficar repetindo esses ciclos. E quais são os ciclos? Coloca um monte de vereador, coloca um monte de prefeito, elege os deputados mandam emendas pra esses caras, você desvia um pedaço de emenda, com o dinheiro desviado você compra a voto da galera, e a galera vende o voto, porque o povo, nunca se esqueçam, o povo nunca é só vítima. O povo, em grande medida, é cúmplice no negócio. Se alguém tá vendendo o voto, o outro compra. Se eu tô comprando é porque alguém vai vender. Então a população vende o voto também pra esses caras. A população nem consegue avaliar se o governo do cara é bom ou ruim. Em geral, a população vê, teve show do Wesley Safadão? Teve. Então beleza, pô, tá bom o governo. Tá legal. Eu tava vendo, tem uma cidade no Maranhão agora, uma porcaria a cidade, chama Bacabal. Com todo respeito ao pessoal de Bacabal. Cidade... índices horríveis e praticamente tudo, e o prefeito, ele é conhecido por comprar voto. Tem vídeo dele, da turma dele comprando voto. O prefeito de Bacabal agora vai lançar uma espécie de um telão, vai fazer um evento agora enorme pra final Flamengo e Palmeiras. A maior parte do recurso que vai pra Bacabal coisa de 400 milhões por ano, quase 400 milhões, são recursos federais para sustentar a cidade. Eles só arrecadam 35 milhões de reais por ano. Uma cidade de 100 mil habitantes. É nada em termos de arrecadação. Ou seja, é uma cidade que é baseada no quê? Compra de voto. E a pessoa avalia se o cara é bom, se ele faz um show bom, se organizou agora um evento do Palmeiras versus Flamengo. No fim do dia, o que acontece? Boa parte daquilo que a gente chama de política no Brasil é a repetição desse ciclo. Esse ciclo acontece em todos os lugares. E uma das coisas que a gente montou um partido pra gente enfrentar esse ciclo. Esse ciclo é o ciclo que torna o Brasil um lugar muito pobre. E você tem esse ciclo acontecendo com maior intensidade no Nordeste e no Norte. Então você vê essa família Barbalho, eles fazem isso com o Pará, e não é de hoje, é de muito tempo. Todos os índices do Pará são uma porcaria. O Pará vive de repasse do governo federal. A população continua votando neles porque vende o voto, ou tá nesse esquema de influência, cargos e tal. E quem, vamos dizer, vê que a vida não tá ruim, se muda. Aí você tem hoje o Pará, ele é o 4º estado que mais manda migrantes para outros estados do Brasil. Então olha que paradoxal, as pessoas reelegem as mesmas pessoas, colocam as mesmas pessoas nessas mesmas posições, a vida não melhora, eventos corruptos acontecem, os escândalos de corrupção se repetem, e mesmo votando nele, a população fala, não, acho que eu vou pra Santa Catarina. Aí você tem um monte de paraense agora indo pra Santa Catarina, e nada contra procurar uma vida melhor. Mas, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas votam nos mesmos caras e não querem viver as consequências do próprio voto? Mesma coisa na Bahia. É uma coisa meio esquizofrênica, meio maluca. Mas acontece, né? Então a Bahia tá entregue para as mesmas famílias. Pará, Alagoas. Alagoas é o pior estado do Brasil. E Alagoas tá dividido com a família do Lira, do Calheiros e ainda tinha os Collor, né? Então. Você vai ver, é um combo. Pois é. E como a gente sai disso? Tem que mudar que estrutura. O Renan tem uma proposta pra isso, que é a melhor de todas. Reforma A mudança dos incentivos políticos. É o sistema de incentivos, cara. Assim, esse aqui, a gente tá tentando levar esse assunto, mas pouca gente tirando a gente. Na verdade, ninguém gosta de falar desse assunto. O PT não vai gostar de falar porque os aliados dele são o centrão. E o bolsonarismo não gosta de falar porque ele é o centrão.
O Tarcísio tá se lançando pré-candidato, mas quem tá bancando a candidatura dele é o Kassab e o Ciro Nogueira, que basicamente tocam prefeitos que fazem isso. O PT, ele é aliado desses caras. O Barbalho é um dos maiores aliados do PT. O Barbalho só ganhou a COP porque era aliado do PT. A COP foi um prêmio pro Barbalho. Tipo, toma um evento de 4 bi, desvia, faz o que você quiser, aparece aí na imprensa mundial, você é nosso aliado. É isso. A gente quer mudar o sistema de incentivo. No Brasil, quais são os sistemas de incentivo na política? É emenda, eu não tô falando do roubo, que tem o roubo, é emenda, fundo partidário e fundo eleitoral. Esses são os prêmios, vamos dizer, institucionais dentro da lei que os políticos podem utilizar. Como é que você ganha esses prêmios? Se você elege vários deputados federais, então um partido está sempre interessado em eleger deputado federal, mais do que eleger governador, mais do que eleger prefeito, mais do que eleger deputado estadual, com certeza. O lance é eleger muito deputado federal, e com deputado federal você recebe mais fundo partidário, mais fundo eleitoral. E quanto mais deputado federal você tem mais emenda. E os deputados têm fortunas hoje em emendas. Fortunas. Hoje está em coisa de 50 bilhões por ano em emendas. Tá? É um valor absurdo, é uma aberração. Pois bem. Qual o sistema de incentivo? Se a política fosse uma gincana, ela funciona da seguinte maneira. Quanto mais deputado você elege, mais fundo partidário você tem, mais fundo eleitoral você tem e mais emenda você tem. Então, a única coisa que os partidos têm que fazer é eleger prefeitos e vereadores para eles fazerem base para você eleger deputado. E como é que eles fazem base? O deputado manda emenda, manda obra para aquela cidade inútil, que é uma cidade às vezes que não tem nem função, ela vive só de recurso federal, você desvia um pedaço da emenda, como empreiteira de um amigo seu, um pedaço desse dinheiro você fica fazendo favores para as pessoas, né? A dona Zezé, ela tá precisando de um pneu pra Kombi dela, furou uma cadeira de rodas, quebrou minha cama, as demandas das pessoas são as mais absurdas possíveis, e eles vão dando. Aí você mantém aquela pessoa naquele ciclo, desvia dinheiro, compra voto, e essa base elege o deputado federal. E gira, é uma roda que fica girando permanentemente. O Centrão é sobre isso. Então a gente tem que alterar o sistema de incentivo. Ou você vai lá e quebra a democracia, né? Dá um golpe. Ou você muda o que a gente tá colocando, que é: e se o sistema de incentivo pro cara receber emenda, fundo eleitoral e fundo partidário for o seguinte: olha, um prefeito e um governador tem que bater meta de educação, saúde, segurança. Se você tem 15% de cobertura de esgoto e você entrega com 25% de cobertura de esgoto, aí você pode fazer o show do Safadão lá no fim do ano, como todo prefeito quer, usa emenda pra fazer show do Safadão, senão não pode fazer show do Safadão. Aí você pode receber emenda, aí você pode mandar, por exemplo, o seu partido vai ter direito a receber um pouco mais de fundo partidário, fundo eleitoral, baseado só em entrega que um prefeito e um governador fazem para as pessoas. E entrega metrificável, coisa que o IBGE estabelece. Olha, você tinha tantos assaltos por ano, agora você tem tantos assaltos por ano. Você tinha tantos, vamos dizer, tantos por cento de cobertura de esgoto, agora você tem tanto. A nota da tua escola no cyber era tanto, subiu para tanto. A nota no IDEB, mesma coisa. Você consegue metrificar questões fiscais também. E aí você, no fim, no frigir dos ovos, quanto melhor foi teu prefeito, mais pontos você tem para receber essas coisas. Seria a única maneira que a gente teria para alterar essa dinâmica. Que aí os partidos políticos só vão se interessar em o quê? Vão colocar bom prefeito para administrar bem a cidade. E isso por quê? Em tese, essas coisas as pessoas deveriam saber avaliar. Os eleitores vão falar, sim, sim, mas não existe isso. Não existe, é mentira. A gente já tem que... Assim, a gente é aquele papo do distrital. Isso aí não muda nada. Não muda nada. Então não muda, né? De você vigiar. Cara, a gente tem o prefeito, o governador. A gente tem uma lei que se chama Lei da Ficha Limpa. Eu preciso, por via de lei, impedir você de votar no corrupto. Você fala, não pode, tá? Ele é corrupto. É? Mas eu quero votar. Não, você não pode. Exatamente. As pessoas não ligam, simplesmente não ligam. Não ligam. E você Todo dia tem um cara defendendo alguém que acabou de ser pego. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.